Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Tá. Olá, olá, pessoal. Olá, procurando aqui o nosso convidado. Deve estar entrando. Esperando o nosso convidado, um minutinho, já vamos iniciar. Olá, vamos convidar aqui. Olá, boa noite. Um minutinho só, estou aqui convidando, né, Humberto que vai conversar com a gente hoje. Uma pessoa muito interessante, vai ser maravilhoso. Um minutinho só.
enquanto ele não entra aqui, né? Vou começar apresentando. Já temos aqui bastante pessoas. Enquanto ele não entra, não sei, Carol, se você pode conversar com ele. Ótimo. Eu conversei com ele agora há pouquinho, ele está esperando. Então, vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho ele aparece. Então, gente, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. O papo de hoje, ele seria com Leandro, né, da ForDad, que é uma plataforma de formação parental com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância do pai no desenvolvimento humano, né? Ele teve uma questão de uma doença em família, não pôde estar conosco. Então, nós tivemos uma sorte grande de poder conversar hoje com outro militante da paternidade, em especial da paternidade preta, que é Humberto, do coletivo Pais Pretos Presentes. Deixa eu ver aqui se ele já está próximo já. Então, para entrar aqui, deu tudo certo. Ele deve estar entrando, estamos aguardando então. Olha lá, Humberto, opa! Olá, Boa tudo noite, bom? Humberto. Boa Ai, que noite. lindo, você aí está acompanhado então, hein? O Tá com Apolo a hoje está aqui Apolo no comigo no colo, que live. maravilha. Humberto, eu não Estou estou na te companhia do escutando. Apolo. Será que você está sem o som? Acho que Oi, não está me você. ouvindo? Não está ouvindo? Está Ah, sem som? procura aumentar um pouquinho o som. Oi, está me ouvindo? Agora ainda está um pouquinho baixo. Se você puder elevar um pouquinho o som, vai ser mais fácil para eu É, escutar. vou ver se eu. Não sei se eu coloco Ah, um fone. assim, talvez sim. Ah, eu que estou sem o fone aqui, Humberto. Imagina, Ah, agora você que vai. está sem fone? Ui, agora tá alto. Ai, Ah, Humberto, eu fiquei aqui, né, esperando você, tirei o fone para ver de perto o telefone, mas está dando tudo certo. Que bom que você está aqui. Que bom que o som está normal. Já estou aqui vendo alguns recados de que está tudo normal, está tudo bem. que legal. Humberto, que prazer estar aqui com você. Uma alegria. Eu vou te Eu apresentar agradeço. aqui para as pessoas. Sim. Foi legal, né? Esse nosso encontro aqui hoje à tarde, Muito a gente bom. conversou bastante. É Muito verdade. Foi um gostoso. privilégio E o muito grande Apolo poder trocar. foi legal. E Humberto tomando a mamadeira sozinho, né? Com bastante Ah, autonomia, um fofo, uma gracinha teu filhote. Olha obrigado só, pelo carinho. pessoal, Humberto Baltar, ele é professor de inglês, é um empreendedor, tem uma escola de inglês, muito interessante, pelo WhatsApp, né, Humberto? Sim, sim, damos aulas Tua pelo histó- WhatsApp, pelo Zoom, pelo Olha que Skype. interessante, muito legal. Então, ele é professor de inglês há 20 anos, Sim, tradutor e intérprete. Carioca, né? sim, sim, Carioca, Rio de da Janeiro. Gema. Casado com Tainá Baltar e pai do pequeno Apolo, que a gente está tendo o privilégio de conhecer, de ver no colo do pai. Ele é idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, uma rede de apoio, acolhimento, discussão e reflexão sobre as questões e desafios dos pais e das mães pretas. Olha Sim. só que interessante, gente. Um pai com uma consciência total da paternidade, que conta um pouco para a gente, Humberto, como é que foi que você tomou consciência dessa questão, né, da paternidade e que você compreendeu que tinha um papel aí de agregar muitas pessoas para em torno dessa reflexão, dessa discussão
da importância do homem na educação também, da Muito bom. presença masculina. Me conta como foi que Bom, tudo começou. exatamente. Tudo começou, na verdade, antes da minha paternidade, né? Essa consciência acerca do meu papel enquanto pai, ela se deu no meu letramento racial, enquanto eu fui me entender enquanto homem preto, o que que é ser preto aqui no Brasil, que a gente vai somatizando vários episódios de racismo que sofre e vamos introjetando, achando que são questões nossas, né? Por exemplo, eu achava que eu não tinha namoradinha na escola porque eu não era feio, porque ninguém me escolhia na festa junina para dançar porque, sei lá, não dançava bem, e a gente fica introjetando tudo. E aí um dia eu fui saber que existe uma coisa chamada racismo estrutural e entendi que esse modelo que é dado para gente de masculinidade, de paternidade, do que é ser homem, é um modelo emprestado da Europa, é um modelo eurocêntrico que não tem relação nenhuma com a minha ancestralidade preta africana. E aí eu comecei a procurar que ancestralidade é essa, que princípios são esses que teria nessa ancestralidade. E aí acabei descobrindo uma série de valores e regras até meios de conduta para ter uma vida mais equilibrada. E para minha surpresa, a paternidade também estava nesses valores. Por exemplo, quando a gente estuda valores africanos, a gente entende que a paternidade, na realidade, ela é uma extensão da maternidade, ela não é algo à parte. Então, o filho, tem até um provérbio muito famoso africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma É criança. Ou verdade. seja, o filho não é da mãe na cultura ancestral africana. Então, quando eu aprendi isso, eu entendi que o filho era tão meu quanto dela. Então, quando eu soube da minha paternidade, eu automaticamente já me vi como pai. Não teve aquela coisa que a gente escuta muito, que as pessoas falam, os homens falam, né? Quando eu vi a carinha dele, aí sim eu me vi como pai, aí sim eu me entendi no papel da paternidade. Comigo não foi assim, porque eu já sabia que em África a paternidade ela começa junto com a concepção, naquele mesmo momento. Então, ter essa visão foi muito importante para mim, porque eu pude ser participativo já do início dessa gestação. Eu massageava a barriga da minha esposa, eu conversava com o Apolo na barriga, eu pude vivenciar a maternidade e a paternidade desde o seu iniciozinho. Isso foi muito importante. Porque quando a gente estava lá na hora do parto, que eu estava segurando a mão da minha esposa naquela maternidade, eu já estava assim, vendo meu filho ali, né? Eu já estava junto, vibrante naquele momento. Já era uma coisa que eu estava esperando, ansiando por 9 meses junto com ela, de longa espera. Então, é uma ideia de paternidade bem diferente da que a gente tem aqui na sociedade que prega valores eurocêntricos, que é o quê? Aquele homem que é um provedor, que o papel dele é colocar dinheiro em casa, manter tudo em ordem, botar comida na mesa, e o papel do cuidado, o papel de botar para dormir, o papel de dar banho, trocar fralda, dar comida, é exclusivamente feminino. Então, conhecer esses princípios africanos me ajudou muito enquanto homem, agora enquanto pai, e também Que lindo. enquanto parceiro, né, das mulheres, porque eu passei por um processo muito duro nesse estudo da africanidade, que foi o processo de é um processo contínuo, eu acho, né? A gente chama aqui de desconstrução, que é você tirar de si todo o resquício, né, desses valores da branquitude que a gente recebe. Um deles, por exemplo, é que quando a gente é pequenininho, já tem aquela tia que pergunta: e já tem quantas namoradinhas na escola? Ou seja, você de Pois é, né? pequeno é incrível, né? Eu não sei por que acontece isso, mas aí o que acontece? A gente já cresce com a ideia de que tem que colecionar mulheres, que tem que ter Que várias louco. mulheres. Sabe, os desenhos, os filmes, os desenhos, por exemplo, só tem um padrão de feminino, é aquela mulher com a cintura fininha, aqueles bustos enormes, aquele quadro. Você já cresce ideologizando, né, o tipo do que é ser mulher, né? Até a objetificação Exatamente. feminina, no meu ponto de vista, já é plantada já na infância com esses desenhos e tudo mais. Então, quando eu fui me ver enquanto homem estudando esses valores africanos, eu vi que eu estava muito mal das pernas. Por quê? Porque eu cresci com essa ideia de masculinidade, de colecionar mulheres, né? Eu era um homem que objetificava as mulheres, eu era um homem que
cresceu com uma cultura de pornografia, por exemplo. Então foi preciso tirar de mim tudo isso para depois eu procurar um relacionamento para minha vida, um casamento, a paternidade. Então eu gostei muito do meu processo, porque antes de eu entrar na vida familiar, eu fiz essa limpeza cultural, essa programação. É isso que eu estava Que todo pensando, homem né? Você sofre. fez uma limpeza, você se preparou para Exatamente. a coisa. Isso foi Interessante. fundamental para mim. Mas Foi muito vem cá, importante. eu vou te fazer uma pergunta, Humberto. Então, assim, você participou, né, dessa gestação, estava muito presente, massageando a Sim. barriga, conversando com a Apolo, enfim, você já tinha uma intimidade com essa criança. Mas Sim. quando você se viu com esse bebê pequenininho e pensa, bom, vou dar um banho. Como é que foi isso? Porque a gente, na Nossa, abordagem Pickler, tem uma visão muito forte, né? Desses momentos dos cuidados e tudo mais. O que verdade. você sentiu, assim? Como foi? Olha, me deu uma insegurança enorme, né? Porque todo mundo fala da tal da muleira, que é muito frágil, que não pode cair de É, jeito nenhum. Então, eu é. procurei o apoio de outros pais, porque a gente aprende também na filosofia africana que o segredo do sucesso está na coletividade. Então, eu perguntei na internet quem conhecia pais pretos presentes para me apresentar, para eles me ajudarem nesse processo. Então, vários pais deram dicas de como dar esse banho. Teve pai que disse que dava banho até sentado, com o filho no colo, para reduzir a zero Sentado com o filho no o colo. risco da criança cair, né? Mas aqui a gente estava com um probleminha, que ele acordava muito, aí a coluna doía de ficar com ele no colo a madrugada inteira. Então a gente não conseguia É, dar banho desse jeito. Então colocamos a bacia numa mesa, uma mesa na altura da cintura, e aí ficou bem mais prático dar o banho, porque ele ficava que logo na ótimo. frente da gente. E foi muito interessante essa experiência, porque foi também uma das coisas compartilhadas no nosso coletivo. Eu pude aprender isso com outros pais, como é que eles faziam. A minha sogra Interessante, também, Humberto. ela é uma coisa que a gente aprende também na ancestralidade africana é valorizar a opinião do mais velho, ouvir o que, que o mais velho tem a dizer, porque ele viveu mais tempo, tem mais experiência. Então a minha sogra, ela fazia uma coisa muito interessante que eu achava que seria difícil de fazer, mas que com o Apolo funcionou muito, que foi segurar aqui no peito dele na hora do banho. Eu achava que podia escorregar, mas era ótimo, porque ele ficava firme, relaxado, e eu conseguia molhar as costas dele, conseguia ensaboá-lo direitinho, com segurança de que ele não ia cair. Então, foi Mas é, muito viu? Isso, importante. olha, não precisa nem ser homem para sentir isso, viu? Porque eu acho que qualquer mãe, a primeira vez que tá sozinha com o bebê, né, dá uma aflição de dar uma escorregada naquele sabão e tudo mais, e a É gente respira verdade. fundo. E o que você fez de pôr a bacia sobre uma mesa na tua altura é realmente o que a gente sempre fala na abordagem Pickler. Agora há pouco mesmo eu estava fazendo uma pequena live sobre alimentação e estava dizendo sobre essa importância, né, do bebê, da próprio adulto também, do educador, da educadora, de estar confortável numa poltrona para dar uma alimentação, por exemplo, né? Quando está dando uma mamadeira e tudo mais, de estar com apoio no braço para não fazer muita força, apoio no pé. E é isso, se o trocador da abordagem Pickler também é todo bolado na altura, né, do educador, que é isso, se você estando presente e confortável, você vai poder, né, observar bem a sua criança e fazer bem com presença, né, esses cuidados. Esses momentos dos cuidados são muito importantes, né, Humberto? Com certeza. E é muito importante também abrir mão, né, de uma visão passada para gente que o cuidado do bebê é uma coisa difícil, é uma coisa assim, uma tarefa árdua, como se fosse bater um ponto, né? Você tem que bater aquele cartão ali do cotidiano, hora do banho de sol. A gente aprende na ancestralidade africana que tudo isso é oportunidade de relacionamento. Então, por exemplo, na hora do banho do Apolo, ele já tem um livrinho de banho dele, que é aqueles livrinhos de borracha, e aí tem um que ele gosta muito, que é a historinha do hipopótamo. Aí quando eu conto para ele, ele já começa a rir. Então, só de eu falar o É o Hugo, o hipopótamo. hipopótamo? É o É, Hugo, o é um livrinho hipopótamo. muito bacana, que você vai abrindo e vai contando a historinha do hipopótamo, até que chega na hora Ai, que que legal. encher a barriguinha do hipopótamo de água, aí aperta, aí sai um jatinho Ah, de água, né? É muito legal, que porque fofo.
Ele já sabe que vai ter historinha, ele já fica todo sorridente na hora do banho. E é muito legal porque eu ouvi dizer que chegou uma idade em que as crianças não querem tomar banho, né? E aí, É provavelmente verdade. pro Apolo, dificilmente vai acontecer isso, porque já é um momento de prazer nosso, um momento de brincar. Ele já sabe que vai ter historinha que ele adora. O banho de sol também, a gente brinca muito aqui na varanda, que graças a Deus aqui é sol da manhã. Então é um privilégio muito grande a gente poder estar desfrutando desse momento do banho de sol. A gente vê as vizinhas aqui gostam muito de soltar pipa. O Apolo fica olhando as pipas, ele agora aprendeu a apontar, aí ele fica apontando para as pipas, a gente fica olhando junto. Então, tudo é motivo de relacionamento. A hora da comida também. É. Tem uma cítara, achamos uma cítara aqui em casa que estava perdida por aí. Aí o Apolo viu aquela cítara, Nossa, enlouqueceu com a é. cítara. Aí eu dou essa cítara para ele na hora da brincadeira, ele fica tocando. Isso virou até um vídeo no nosso coletivo Pais Pretos. Ele amou essa Olha cítara. só. É uma criança musical, assim, é muito legal ver isso, sabe? E cada atividade dessas da rotina diária do Apollo é um momento, uma oportunidade de relacionamento. Então, eu não sei como algumas pessoas conseguem reclamar, sabe, de ter que cuidar do filho, de ter que fazer essas atividades, quando na verdade isso só estreita os nossos laços, aumenta a nossa cumplicidade e nos torna muito mais íntimos. Então, é uma oportunidade única da gente se tornar verdadeiros amigos, né? Que é o que acontece já dessa idade. Então é muito bonito poder viver isso. Legal. Humberto, deixa eu te falar uma coisa. Você me contou, né, que é casado com uma engenheira da Petrobras, né, que trabalha 12 horas por dia e que Sim. você realmente tem esse prazer de cuidar do Apollo e também de trabalhar em casa, em home office, né? Você também trabalha no computador e tudo mais, está conseguindo conciliar tudo isso. E como que você socializa isso no seu coletivo de pais pretos presentes? Quer dizer, os outros pais apresentam também suas dificuldades, você chega a falar sobre os momentos do cuidado, da motricidade, da questão de como que a gente pode acompanhar esse desenvolvimento. Como que é isso? Me fala. Com certeza, um momento muito bacana foi quando a Paula aprendeu a andar. Eu achei assim Olha só. linda essa vivência. Foi uma vivência muito bacana porque ele levantava, ele ia se desequilibrando, ele sabia que ele ia cair, mas quando ele virava para trás e me via, mesmo sabendo que ele ia cair, ele arriscava porque ele sabia que eu estava ali, que eu não ia deixar ele se machucar, que ele podia contar comigo. Então, foi muito bacana poder viver isso e ver a importância da confiança nos relacionamentos. Então, ele arriscou mais, se entregou mais e rapidinho já estava andando. A gente comprou um cercadinho para ele, que tem as bordas acolchoadas, então foi muito bom porque ele já ia tentando também se equilibrar primeiro, já ia tentando ficar em pé, caía, levantava, caía de novo. E aí depois, quando a gente sentiu mais segurança, colocamos ele no tapetinho da brincadeira, aquele tapetinho acolchoado e colorido. E aí no tapetinho que foi o verdadeiro desafio, né? Porque não tinha mais borda para ele se segurar. E aí que foi bacana ver essa Ah, coisa da confiança, porque quando ele ia tentar dar o passo, ele olhava para trás, aí ele me via, aí ele pensava, bom, se eu cair não vai ter problema, meu pai está aqui. Aí ele avançava, dava o passinho. E aí é quando o eu tal do pai vi, herói, né? nossa, e quando eu vi que ele já estava andando, nossa, eu não tive como conter as lágrimas, né? Porque foi um É, privilégio muito emoção, né? poder. Eu só consegui ver meu filho aprender a andar por causa do isolamento social, porque se não fosse a quarentena, com certeza eu ia estar trabalhando, porque eu dava aula de 7h30 até às 9, aulas particulares, né? Então, primeiro Nossa. na escola municipal onde eu trabalho, eu sou professor de inglês na escola pública, eu ficava de 7h30 às 5h30 da tarde. Aí saía da escola e ia dar aulas particulares. Então, eu não ia estar em casa, provavelmente, né? Então, já quer atenção também. Ai, Que barulhinho, que legal. eu não ia estar em casa vendo isso, e aí eu pude, né, vivenciar esse momento. E aí, com relação ao coletivo, foi muito legal por isso, que os outros pais dividiram também com a gente essa experiência. Eles foram trazendo no coletivo como foi com os filhos deles, esse processo de andar. Muita gente falou que não era legal puxar pela mão e ir trazendo a criança, que ela podia ter um deslocamento aqui nesse osso da clavícula,
Muitas crianças, inclusive, deslocam esse osso porque os pais estão tentando fazer a criança andar, a criança se desequilibra, eles, no reflexo, puxam pelo braço e acaba gerando um deslocamento ou uma lesão nessa região. É Então, foi verdade, muito essa importante. articulação é muito rasa, né? Essa É verdade. articulação. Então, essa troca foi fundamental. Eu não sabia disso, aprendi antes mesmo de chegar nesse momento, porque os pais compartilharam isso com a gente. É por isso que eu acho esse princípio da ancestralidade africana, de você trocar com o coletivo, algo muito precioso. É Porque se muito eu precioso. Você me ando de orelhada, eu podia até causar uma lesão no meu filho. Imagina que loucura, né? É Você. verdade. Não, seria muito E triste depois isso. a Amy Pickler, Humberto, ela fala, é uma doutora húngara, né, uma médica pediatra, ortopedista também, e ela fala sempre que a criança, ela pode passar por todas essas etapas da motricidade por ela mesma, já está na nossa fita genética, né? E que o adulto pode só, como vocês fazem, organizar o ambiente, né? Ter umas cerquinhas para ele se apoiar, e ele vai, né? A gente vê que ele consegue por ele mesmo e se sente muito competente com isso, né? E aí, essa questão dessa imagem que eles vão construindo dele como uma pessoa competente, que consegue fazer, né? O que Com precisa, certeza. o que pode. Vem É, cá, e acho você me disse tanta coisa linda, Humberto, da ancestralidade africana, né? Tanta coisa curiosa sobre a descendência mesmo, na questão de que não se enquadra, né, na masculinidade, nos moldes que. europeus. Me fala um pouquinho sobre isso, essa Pois é, reprodução a do grande comportamento tragédia, né? machista. Verdade. Me A grande fala. tragédia do homem preto, especialmente do homem preto, é tentar se encaixar nesse modelo de masculinidade que dão pra gente aqui no Brasil, um modelo eurocêntrico. Por quê? Uma das características básicas desse modelo é ser o provedor. Quer dizer, a comunidade negra, por questões socioeconômicas, que todo mundo já conhece, o desemprego, é o público que mais tem evasão escolar, por exemplo. Como é que esse homem vai se ver como provedor de uma família? Isso nunca vai ser estrutural, né? Nunca vai ser regra. Claro que você vai ter um ou outro homem negro que ganha muito bem, mas isso não vai ser regra jamais. Então, só por esse fator, uma única característica, isso já adoece o homem preto, porque ele vai se ver incapaz de ser esse provedor da sua família, vai se sentir incapaz de ter uma família, porque infelizmente na nossa sociedade, uma outra coisa que acontece na sociedade machista patriarcal é que o homem se iguala ao contra-cheque dele. O alto valor dele é quanto ele tem no banco. Então imagina se você tem um salário baixo, se você trabalha em más condições, de repente se você tem um chefe abusivo que grita com você, é grosso com você, você se sente extremamente diminuído enquanto homem. E a gente sabe, a psicologia já provou que tem homens que têm até mesmo disfunção erétil, ejaculação precoce, impotência, por questões de não se colocar na questão do mercado É de trabalho. complicado isso, né? Bem Em complicado. África não existe essa ideia. Na cultura africana, o homem não é quanto ele ganha, ele não vale quanto está escrito no contra-cheque. O valor dele vem antes, o valor dele é da ancestralidade dele. Ele já é treinado, já é educado a ver o divino dentro dele. Ele tem uma comunhão com a natureza, que é um outro valor africano tremendo. Hoje em dia a gente vê diversas empresas procurando ter uma abordagem mais ecológica, uma forma mais ecológica de produção. A maioria das empresas hoje se fala em reciclagem, reutilização da água, por exemplo. São valores que já são trazidos pela nossa ancestralidade há séculos, há milênios até. Então é importante essa reconexão com o natural. Nesse momento de pandemia, então, isso é crucial, porque já está comprovado que o banho de sol, por exemplo, ajuda na produção da vitamina E, que aumenta a nossa imunidade. Então é mais importante do que nunca reconectar com a natureza, reconectar com valores ancestrais, reconectar com a comunidade, que é o contrário desse extremo individualismo que a gente vive aqui no Ocidente, onde cada um se vê como aquele vencedor sozinho, né? Aquele que deu certo. Tem até uma expressão em inglês que a gente pegou emprestada aqui no Brasil, que é o self-made man, que é o homem que se fez sozinho, né? Self-made. Sozinho. Não precisa de ninguém, né? Ninguém, Não precisa de exatamente. ninguém. Imagina que arrogância, né? Não Eu tem. Consegue sozinho, né? pessoas, né?
as mães pretas, os pais pretos do coletivo, eu nada seria, nada saberia. Então, eu estou sempre aprendendo, né? Humberto, em relação à tua experiência como filho, né? Como que era essa paternidade, pai-filho, e como foi esse seu resgate também de repensar tudo na hora que você virou um pai? Essa pergunta é muito importante, porque, infelizmente, eu não tive um pai afetivo, né? Eu tive um pai provedor, né? Aquele pai que entendia que o amor era expressado através do que se dá, através do material. Então, meu pai, ele me deu uma ótima educação, eu tinha videogame, tinha bicicleta, tinha brinquedos, mas nunca houve uma conversa, por exemplo, sobre as minhas inseguranças, incertezas, minhas dúvidas. Eu nunca tive um papo, por exemplo, sobre racismo, que é uma coisa tão elementar. Eu não tive isso, né, do meu pai especialmente. Da minha mãe eu nem cobro, porque ela não teve uma educação tão aprofundada. Ela terminou no ensino fundamental, ela já saiu da escola por necessidade de trabalhar, então eu nem esperava dela um letramento racial, um conhecimento a fundo das discussões necessárias para se ter com os filhos, né? Mas o meu pai, ele tinha esse conhecimento, mas teve uma educação também totalmente equivocada, né? Porque quando a gente vê os anos 80, por exemplo, ainda hoje tem vários programas dos anos 80, 70 e 60 que nem podem passar na TV hoje porque seria extremamente antiético, homofóbico, gordofóbico, lesbofóbico, transfóbico, racista. Não dá nem para dizer. Os Trapalhões, por exemplo, que era considerado de humor, não pode passar. Se você reprisar um episódio hoje dos Trapalhões, a Rede Globo, por exemplo, teria problemas seríssimos. Porque o que não falta ali são piadas que ridicularizam o homossexual, o gordo, o negro. Então, assim foram os anos 80, 70, 60. Então, o meu pai, ele teve essa educação também, de só ter aquela provisão, aquela despensa cheia, a comida na mesa, mas o diálogo, né? O pai dele também não deu isso para ele. Então, eu não tenho nem condições, né, de me sentir amargurado, ressentido ou rancoroso, porque ele não poderia me dar o que não teve, né? Então, eu aprendi também no coletivo a cultivar esse afeto, a cultivar esse amor, justamente dando. Quando a gente não tem uma coisa, a gente dá essa coisa, e assim a gente recebe, e a gente aprende a dar mais ainda, né? É uma matemática muito louca, porque você pensa, caramba, como é que eu não vou dar o que eu não tenho? Dando, é um exercício. Você dá amor que você não recebeu. E aquela pessoa que recebe o seu amor te retribui, você se sente inundado do amor e se sente inclinado a devolver também para outras pessoas. É mais ou menos o que a gente faz no coletivo, porque se eu fosse olhar para a minha vida sobre um olhar umbiguista, né, sobre um olhar egoísta, eu não precisaria estar lidando com mais ninguém. A gente tem uma vida boa, eu sou concursado, a minha empresa está muito bem, a minha esposa também está maravilhosamente bem, a gente tem uma casa bacana, ou seja, a gente já está vivendo aqui só a nossa vida, olhando para o nosso umbigo e não se importando com mais ninguém. Mas se a gente fizesse isso por outro lado, a gente não ia estar impactando tantas vidas, tantos pais, tantas mães, tantas famílias. Ontem nós recebemos um áudio emocionado de uma mãe que se sentiu acolhida no grupo das mães, por exemplo, agradecendo muito a nossa presença. Teve um pai que luta contra o alcoolismo, ele luta contra o alcoolismo. A gente fez uma live emocionante, eu não aguentei, eu chorei nessa live, porque ele falou ali do quanto o coletivo dava apoio para ele, para resistir a cada dia novo, sem tocar numa garrafa de cerveja, numa bebida, porque os irmãos estavam ali dando apoio, dando suporte, conversando com ele. Pessoas que superaram também o alcoolismo, dando dicas para ele. Ou seja, a gente se nutre mutuamente. Então, quebrando essa ideia de que o homem não tem sentimento, não fala de si, não fala de suas dores, não se abre. Isso não é verdade. O homem não fazia isso. É muito bom. Ele não tinha espaço social. Ainda hoje, por exemplo, à medida em que a gente se abre mais para essa expressão do sentimento, fica mais difícil a vida social. Muitos homens excluem a gente. O homem afetivo, o homem sensível, o homem cuidadoso, o pai presente, ele é marginalizado pelos machistas. Isso é um fato. Se a gente deve estar preparado para isso, né? Vamos perder a mas amizade, todo mundo que...
todos que remam contra, né, a corrente vão, né, ter essa questão, né, de serem olhados como algo que ameaça, né? Todos estão olhando para cá e você olhou para lá. Mas é esse olhar, né, diferenciado é que vai dando qualidade, né, dando uma evolução para o que a gente faz, como a gente faz, não é mesmo? Exato. Eu acho muito interessante, né, toda essa organização familiar tão diferente que você está apresentando, que é possível, né? Onde a mãe não está com o papel do cuidar e o pai com o poder. Existe uma divisão de poderes, uma divisão de tarefas, né? E cada dia eu queria que você me falasse um pouco como é isso no dia a dia, porque não é uma coisa assim, você sempre faz supermercado, sua mulher sempre vai ao banco. É uma reinvenção, né? É uma coisa muito mais plástica, né? Cada Sim, vez é sim. uma que faz, mas os dois é um que faz, mas os dois estão em vários papéis, não é isso? Como Com funciona no certeza. dia a dia? No dia a Como é dia que é funciona isso? como uma verdadeira parceria, né? Não tem outra palavra. Tá. E como parceria, uma coisa muito bacana que tem também, que a gente aprendeu juntos, né? A gente não fez só também esse estudo da África, a gente fez um estudo também sobre como é a vida de casado, né? Porque se você, por exemplo, a minha profissão, eu sou um professor, eu fiz 5 anos de faculdade na UERJ para poder me formar na minha área. Para fazer autoescola, eu fiquei 3 meses lá para poder dirigir um carro e ganhar a licença. Então, por que para ser pai ou para ser um esposo, eu não teria também que me qualificar? Então, nós fizemos cursos também. Fizemos um curso chamado Casados para Sempre, que foi muito importante, né? A gente aprendeu valores como o acordo, por exemplo, a importância do acordo num casamento. Então, tudo que a gente faz, existe um acordo prévio. Então, ninguém está emburrado por ter que fazer uma coisa ou outra, faz parte de um combinado prévio. E dessa forma, por exemplo, a gente consegue caminhar sem essa sensação do fardo, essa sensação de que está sendo explorado, de que está sendo esgotado, de que está sendo Isso. abusado. A gente É retira essa ideia da complicado relação isso. e traz a ideia da parceria. E é muito bacana poder viver isso, porque a gente percebe que isso fortalece até áreas da relação que a gente nem imagina, como, por exemplo, a vida sexual. Porque como é que você vai esperar uma noite de romance se você largou todos os afazeres da casa para outra pessoa? Ela teve que só casa, Realmente. beber, trabalho, home office. Aí em casa vai estar, aí É. na noite vai estar sorridente, senão não tem como, né? Não tem, né? Então, eu queria também te fazer uma pergunta relacionada à questão da educação infantil, sabe? Eu queria te perguntar assim, por que, na sua opinião, né, que existe tanta resistência de acolher os homens no universo das escolas infantis? A gente percebe um preconceito muito grande, né, de acolher os homens, as próprias mães, às vezes, né, Sim, se demonstram contra, às vezes não é nem a escola, né? é verdade. Existe medos em relação a isso. Como que você vê? Muitos medos. Eu já fiz uma live com um educador infantil que trabalhou até com berçário. E ele disse que uma fala que acontecia muito era as mães perguntando: vem cá, esse homem vai dar banho na minha filha? E aí ele tinha que explicar: não, mas eu sou formado, a minha formação é essa e tudo mais. Às vezes tinha que vir a coordenadora falar com as mães que aquele homem ia dar banho na Nossa, filha delas. E era um absurdo. Muitas crianças até, muitas mães diziam para não dar banho nos filhos. Só trocar a fralda e em casa ela daria o banho, porque se recusavam a permitir que esse profissional desse banho na filha delas. Por quê? Porque existe uma ideia de que o homem, todo homem, ele é um estuprador em potencial, né? Essa é a fala que a gente ouve muito. Ele é um abusador em potencial, ele é um pedófilo em potencial. Ou seja, a masculinidade ela é praticamente demonizada nesse contexto. Só que é preciso entender que existe uma masculinidade saudável e uma masculinidade tóxica. A gente não pode rotular todos os homens da mesma maneira. É preciso saber com quem você está falando, a formação dessa pessoa, as discussões que essa pessoa faz, os cursos e qualificações que essa pessoa está investindo. Você não pode colocar todo mundo no mesmo pote.
é óbvio que Pelo existem amor! vários casos, né? Tem casos de abuso, naturalmente, mas você não pode pegar esses casos e generalizar, colocar todo mundo no mesmo molde. Então, isso que você está narrando aconteceu muito comigo. Eu comecei dando aula em cursinhos de inglês, e aí, quando a gente é iniciante, tem uma cultura nos cursinhos de darem as turmas de criança pra gente. 7 anos, 8 anos, que é o basic, né? Aquele da musiquinha, do vocabulário do bichinho. Então, comigo aconteceu muito, né? Eu trabalhava num curso aqui que é muito. O público tem um poder aquisitivo muito alto, e era nítido ver, primeiro, o professor é negro, e segundo, é homem, né? Ele vai ficar com a minha filha de 8 anos dando aula, como é que é isso, né? Então, Meu pai! eu via mães pedindo para falar com a coordenação no primeiro dia de aula quando me viam. E era nítido que era por minha causa, era nítido. Eu nem precisava perguntar. E aconteceu até de mudarem turma minha. Já aconteceu da coordenadora falar, Humberto, olha, não é nada com você, não é nada pessoal, mas a gente não quer perder esse aluno, a gente está num momento de crise, então você se importa de trocar de turma com a professora Suzana? Porque a Suzana é uma mulher, ela tem uma feminilidade, ela performa feminilidade, e aí aquela mãe vai se sentir mais confortável. Ou seja, como se não houvesse abuso por parte de mulheres, como se não houvesse Exatamente. estupro por parte de mulheres. Mas tudo bem, eu entendo que é uma questão estrutural, e eu nunca levei isso para o pessoal, mas assim, é algo perceptível, é algo que a gente vive muito e é preciso saber lidar com isso com maturidade, né? Não adianta também a gente ficar revoltado com um sistema, porque o sistema é isso, a gente tem que saber se adaptar ao jogo, né? Para jogar pelas regras do jogo. Então, eu entendi isso, passei a me colocar de uma outra forma, passei a estudar mais, até mesmo expressão, a linguagem corporal é muito importante. Essa coisa da Muito. masculinidade tóxica que se coloca, grande parte dela se envolve no chamado performar, né? Como você performa essa masculinidade. Eu já não tinha essa tendência, por exemplo, de sentar de perna aberta, falar grosso, coçar o saco, essas coisas assim. Nunca foi do meu modelo de ser. Então, isso já ajudou um pouco. Mas outra coisa que ajudou bastante, e aí voltando ao princípio da ancestralidade africana, foi a cultura oral. Então, eu sempre, já no começo das aulas, procurava os pais para conversar um pouquinho só, uma coisa rápida. Olá, sou o professor Humberto, tudo bem? Ah, essa aqui que é fulana, que legal. A gente vai estudar junto, eu gosto de trabalhar assim, assado, falar da abordagem. A pessoa me conhecendo, ela já pegava uma confiança maior, via como é que era o meu jeito de ser, a minha forma de se expressar, e já ganhava uma confiança, a partir dessa conversa. Eu acho que, em grande parte do problema, não está também só no preconceito da sociedade, mas também na forma como a gente se coloca. Porque às Se vezes a gente não. expressa, né? Exato, às vezes a gente não transmite essa confiança também, não se preocupa no modo como a gente está se comunicando. A gente sempre está comunicando alguma coisa. Isso é uma coisa que eu não sabia e aprendi com as minhas É. leituras. Você sempre está comunicando algo. Então, é preciso que você se torne agente nesse processo. Então, o modelo de comportamento, o modelo de linguagem, o modo de até mesmo se expressar, é muito importante que você direcione isso. Por exemplo, meu filho, outro dia, a minha mãe me ligou e aí eu escutei no fundo, né, um som de buzina e tal. Eu falei, mãe, a senhora está fora de casa? Eu não acredito nisso. Aí o Apolo já É, levantou assim, tadinho, assustado. Ou seja, ele percebeu, pelo meu tom de voz, que a coisa mudou. com certeza. Ele não É. entendeu o que eu falei, mas ele percebeu que eu estava exaltado e já ficou assim em estado de alerta. E isso me serviu para mostrar que Nossa, tudo comunica, até o nosso tom de tudo voz. comunica. O tom de voz Tudo, comunica tudo. muito. E É sabe o que eu verdade. ia te falar? Você é uma pessoa que tem uma alegria, né? Isso ajuda muito a comunicação, né? Você fala tudo que você fala com um semblante alegre, a gente fica até contaminada de alegria. Isso é muito bom. Acho que é um ponto super legal teu, né? Do teu jeito de ser. Deixa eu falar, Humberto, eu soube, né? Você tem vários vídeos no YouTube, em todas as redes sociais, né? Você tem essa ONG que não é só pais pretos presentes, já se multiplicou, tem a mães pretas presentes, pais Sim, e mães pretos presentes.
E Sim, pais e mães de pretos para os pais que adotam crianças pretas, né? Então, para exatamente. aproximar essas pessoas e elas conversarem sobre esse cuidado dos filhos, o que que é a família, Perfeito. o que que aflige cada um, né? Sim, E entre sim. esses vídeos que eu vi, Huberto, eu vi que você teve numa live, parece com a Alana, né? O Instituto Alana, é Sim, isso? sim. É Me verdade. conta um pouco, você falava sobre a questão do consumo, é isso? Verdade, né? Esse assunto é muito interessante, né? Como é que tem tanta coisa para o bebê, para a criança consumir, né? Impressionante. E eles vão além disso. Eles são, o caráter assim é tão complicado que eles, além de colocarem essa série de produtos para criança, até tablets. Existe tablets para criança quando diversos pediatras já alertaram que a coisa da tela cedo, com 1 ano, 2 anos, é extremamente prejudicial. Já se É fez associação prejudicial. com comportamentos autísticos em crianças que Olha têm só. exposições à tela. E se você for numa loja das americanas, qualquer loja dessa, você vai ver que tem tablet da Xuxa, tablet da Turma da Mônica, tablet de... É um absurdo isso. É um E eles absurdo, vão né? além. Eles colocam crianças na propaganda, isso que é pior. É, Você vê uma criança crianças não. dizendo, eu tenho, eu brinco, né? E a É. criança começa a se sentir mal, porque ela não tem. A criança do comercial está sorridente, dizendo que tem. Ou seja, a criança ainda se sente diminuída por não ter aquele produto. Isso é de uma crueldade. Isso me lembra a minha É. infância. Porque, como eu disse no começo, eu sou filho de empregada doméstica, minha mãe não tinha condição de me dar essas coisas. E quando eu era pequeno, tinha um comercial que era justamente assim. A menina cantava, eu tenho, você não tem. Gente, eu ficava assim, para morrer quando passava esse comercial, porque era justa, Maluco. eu me sentia, eu me via ali, porque eu não tinha nada naquela época, né? Os meus amigos da escola tinham o último videogame, o último tudo, e eu não tinha, porque o meu pai, ele estava na Bahia, ele era agente civil da Marinha, e estava trabalhando na Bahia transferido. Até os meus 7 anos ele ficou na Bahia. Então, essa fase inicial da escola, eu não tinha um pai presente nem fisicamente. Então, era terrível, porque as crianças ficavam mostrando as coisas que elas tinham, eu não tinha, eu me sentia um lixo, um nada, e você realmente se sente, porque você ainda não tem maturidade para saber que você não é o que você tem nessa É idade. perverso, né? Muito Exato, por perverso isso que eu isso. acho tão desonesto, sabe, a propaganda para crianças. Muito. Muito desonesto, maquiavélico até. Porque qual é o pai, E qual é a mãe que não vai querer dar uma coisa para a criança, vendo que a criança está se sentindo tão mal por não ter aquele produto? Então, muito. os pais entendem que estão expressando amor ao comprar essas coisas. Essa é mais uma armadilha Exatamente. que a gente cai aqui no Ah, Ocidente. Achar que nós é. somos o que nós temos. Na África, né, a gente tem essa ideia de que nós somos o que nós somos mesmo. Nossos princípios, nossos valores são o nosso maior legado. É por isso que eu sou tão feliz de poder ter uma família plena, uma família feliz, um filho que gosta de mim, que eu tenho um contato com ele. Essas amizades que eu te disse que eu perdi por ter abandonado esse padrão tóxico de masculinidade, na realidade eu enxergo como uma espécie de livramento, um preço necessário. Porque imagina, se eu estivesse agora rodeado de amigos que traem suas esposas, não valorizam o seu casamento, não gostam de estar com seus filhos, não gostam de dar banho, trocar fralda, dar comida, qual seria a vantagem dessa amizade para mim? Isso seria extremamente tóxico. Em questão de meses, eu próprio ia estar querendo também sair do meu casamento para procurar uma mulher aí pela rua. Então, esse tipo de amizade realmente não agrega, não vale a pena e é bem melhor que a gente se afaste. Por isso, no fundo, eu me sinto até mais leve, né, de não ter Mais esse tipo de livre, né? amizade na minha vida, com certeza. Você se livrou aí de umas más companhias, né? É E vem verdade. cá, sabe uma curiosidade que eu tenho? E os pais, assim, que têm boas intenções ao cuidar dos seus filhos, são pais, né? Viraram pais, têm esse amor que você tem pelo Apolo, essa curiosidade, essa vontade de estar junto, esse resgate, e não conseguem, né, estabelecer uma relação bacana, positiva, né, com o filho. Quais seriam esses obstáculos? O que você acha que impede a grande maioria dos homens, né, de exercer uma paternidade positiva? Peraí que chegou a mamãe. Vou dar o Apolo para a mamãe. O Olha Apolo só já está... a alegria dele. Cadê a mamãe? Ai, que gostoso.
Bom, você tocou no ponto principal dessa live, assim, que é tocar as pessoas que querem se libertar desse padrão tóxico de masculinidade, paternidade, que a gente recebe desde a infância, através de filmes, desenhos, seriados e conversas também. Essas pessoas, eu acho que são as verdadeiras vítimas do processo. A gente escuta uma narrativa o tempo todo de que o machismo ele atinge unicamente as mulheres, mas isso não é verdade. O homem também é vítima nesse processo, porque, como você falou, às vezes ele quer ser presente na vida do seu filho, mas como ele não teve um pai afetivo, como ele não teve toque, não teve afeto, não teve afago, não teve uma palavra bonita, ele não sabe nem fazer isso com o filho dele, essa que é a verdade. Ele não consegue fazer um elogio. E quando faz, é uma coisa tão esforçada que acaba sendo forçada também. E a criança, o filho, o adolescente, seja qual idade for, percebe que aquilo não está vindo natural, percebe que está havendo ali um esforço quase que sobre-humano para dizer um simples eu te amo. Eu digo simples porque não é tão simples assim, principalmente para quem nunca ouviu isso dos pais. Então a gente conversa junto, vários pais falam também da sua dificuldade. Semana passada, essa foi a discussão no nosso coletivo, inclusive. Foi! Como é difícil para alguns pais dizerem eu te amo. Postamos um vídeo, você deve ter assistido esse vídeo porque viralizou. Um pai que chora num vídeo em que ele faz para a filha dizendo eu te amo, pedindo desculpa por só conseguir dizer pela tela de um celular à distância. Porque perto dela, ele não consegue dizer eu te amo. Esse homem foi até convidado pela Fátima Bernardes para ir para a TV falar sobre essa experiência, essa dificuldade que é dizer eu te amo. Especialmente para o homem preto. Tem estudos sobre isso, falando como entre a comunidade negra é rara a experiência do afeto. Primeiro porque a gente perde nossos pais muito cedo. A gente tem o genocídio da população negra, a polícia mata um homem negro a cada 23 minutos no Brasil, então é muito difícil a gente crescer com esse pai presente durante muito tempo. Até mesmo o meu pai foi assassinado, e olha que meu pai nem era desse perfil de morar em comunidade, de estar nessa realidade, e eu perdi o meu pai pela criminalidade, né? Meu pai foi baleado e eu cresci sem ele durante uma parte importantíssima da minha vida. Ele não viu eu me casar, por exemplo, ele não conheceu o neto dele. Ou seja, eu não tenho nem... O meu filho não vai ter essa experiência do avô paterno presente. Eu também não tive, porque eu perdi o meu avô muito cedo. E essa foi uma outra conversa que tivemos no coletivo com os membros. Como é rara a presença do avô preto na vida das crianças. É super comum pessoas brancas conhecerem seus avós masculinos, é super comum. Agora, uma pessoa preta conhecer o avô é algo raro. Você conversa com as pessoas negras, você percebe isso. Poucos negros tiveram experiência de conhecer o seu avô. Bisavô, então, eu nem arrisco perguntar. Quem já conheceu o bisavô? Isso numa ancestralidade que respeita muito os mais velhos, né? Que você me contou, exatamente, que é sua, né, a questão da africanidade, né? Justamente. A questão do respeito mesmo pela comunidade, pelos mais velhos, né? O mais muito velho triste isso que você está falando. Né? O mais velho traz os provérbios, né, que sintetizam ideias incríveis através de uma pequena frase. Tem provérbios, né, que ditos populares que se você for destrinchar, aquilo vira uma palestra de 3 horas, né? Uma live não cabe. Então, é muito conhecimento que nós recebemos dos mais velhos, por isso é tão importante honrar essas pessoas por tudo que elas nos permitem viver. Então, no coletivo, é essa troca que nos dá força para arriscar ser mais. Muitos pais agradecem a gente esses movimentos que conseguiram dar em função do que viram e ouviram no coletivo, né? Essa experiência compartilhada, ela acaba nos enchendo de estímulo para arriscar ser mais, para arriscar fazer uma carícia na filha, arriscar dar um banho no bebê, arriscar sair junto com o filho, fazer um passeio, né? Tem pais que nem isso, né? Eu conheço pessoas que nunca receberam um simples afago, um carinho assim no cabelo. Tem gente que nunca teve isso aqui do pai. O pai nunca tocou, assim, sabe, no rosto, uma carícia, assim. Principalmente o pai homem num filho homem, né? O preconceito, então, né, de toque. Não sei se você lembra disso, mas o nosso presidente disse numa entrevista que nunca disse eu te amo para os filhos, porque não se fala isso para homem. Eu não sei se você recorda, mas gente tem esse exemplo. Olha só que tanta exemplo, coisa, né? Péssimo Puxa exemplo. Vida. Cara, vindo do líder da nossa nação, para você ver
como é complicada essa realidade, né, do brasileiro, em que o homem não é educado para ser afetivo, carinhoso. Não damos bonecas para os nossos filhos para eles brincarem de ser pai. O menino brinca de carrinho, também. ele não brinca de boneca. Se ele brincasse de boneca e treinasse a dar um banho numa bonequinha, dar comida mesmo, na boca né? do bonequinho, ele já ia crescer sabendo como é paternar. Porque ser pai não é exclusivo de quem teve um filho. Você pode paternar de diversas maneiras. Eu já entrevistei aqui no nosso coletivo um pai trans, que ele fez a mastectomia, retirou os seios e paternava através do filho da companheira dele. Então ele mostrava como era essa experiência. Esse filho, inclusive, veio, entrou na live ao vivo. Foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha conversado com um pai trans. Quanta Então, diversidade, né? Quanta exatamente. possibilidade. Exato, exato. Já falamos com um pai bissexual também, que é o ex-marido dessa empreendedora, afroempreendedora, Jaciana Melquiades, que é dona do Era Uma Vez o Mundo. Ele é bissexual, ele gosta de usar saia, ele compra saia para o filho dele, eles saem de saia, sabe? É uma coisa que eu achei lindo de ver, lindo de ouvir, eles cruzando essa barreira do gênero com as roupas. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Foi uma das lives mais ricas, um dos diálogos mais poderosos, mais potentes que eu já tive, porque mostraram isso, né? Como é possível romper todas as barreiras impostas pela sociedade. Ô, Humberto, então, que incrível, né? Quando a gente pensa assim numa cultura de paz, né? Porque há tanta violência, né? Em tantas áreas. A gente está falando agora do racismo, da questão negra no Brasil, que realmente é tocante, né? Uma coisa muito difícil. Existe no dia a dia essa questão que você fala da grande maioria das pessoas pretas não conhecerem o avô, mas que situação complicada, né? E a gente também imagina que para os bebês, para as crianças pequenas, né? Também os pais em relação aos filhos, a preocupação que tem, né? Porque os filhos correm certos riscos de verdade, né? De estar na rua, de serem abordados, né? E então é uma questão também de preparar um pouco, né, essa questão em relação aos filhos. E existem tantas formas da gente procurar uma maneira, né, de externar o que a gente tem de melhor, né, que seria a nossa compreensão, nossa solidariedade, nossa tolerância, para não dizer o respeito pelo outro, né, e a alegria pela alegria do outro. Coisas boas, né, que existem também junto com tanta violência. É verdade. E principalmente essa questão, né, a palavra não é feliz, tolerância, né, que já é uma coisa, eu tolero, né, mas essa coisa da convivência, né, não é? Mas a convivência, conviver, né, conviver e também se espelhar nessas iniciativas como a tua, que é uma iniciativa incrível, né? Muito criativa, né? Muito brasileira no sentido de criativa. Vamos fazer um coletivo para ver isso, né? Como o pai preto pode modificar coisas trocando com outros pais e trocando com outras mães, no coletivo de família, né? Que é uma coisa interessante também. Uma famílias diversas, né? Uma família sem preconceitos, que você está mostrando que você abre o peito para tudo isso, né? E está feliz com isso. E é muito Humberto, rico, muito rico, muito rico. A gente tem Humberto, eu estou vendo aqui que a gente está assim no deadline. Agora, tá no limite. De repente, a gente pode sumir, sabe? Então, vamos terminar com um grande agradecimento. Com certeza. Eu tô super, vou dizer, eu tô super alegre de ter falado com você, tô contaminada aqui com uma alegria ancestral, que eu vou ter que depois pensar bastante nisso. É uma honra, né? muito Com o meu sangue também ancestral, para entender o que você me passou de tanta alegria. Eu tô muito Muito feliz. Obrigada, Humberto. Olha, eu te agradeço imensamente